A4. Aqueles que forem achando, por favor, possam se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Só você levar sua Bíblia até o final, em Apocalipse, depois volta um pouquinho, antes de um pouquinho de Apocalipse, 3ª João. Antes de Apocalipse, Judas, 3ª logo a João. Todos acharam agora? Amém. Terceira epístola de João. Nos diz assim a palavra de Deus: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amém? Poder então assentar. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, tema da mensagem de hoje é uma mensagem de reflexão para as nossas vidas. Neste último culto do ano é o momento de nós refletirmos sobre tudo que nos aconteceu, tudo que fizemos e deixamos de fazer durante todo este ano de 2013, para que nós possamos entrar num ano novo de uma forma bem melhor do que deste ano que está se encerrando. Então, o tema da mensagem é andando na verdade. E eu queria começar falando sobre a verdade. Existe uma verdade que eu vou tratar aqui, que essa é uma verdade absoluta. No budismo, eles têm um lema que diz que existem várias verdades. Existe a minha verdade, existe a verdade de cada um aqui, mas existe a verdade absoluta, que é a verdade imutável, indiscutível. Mas nós, no cristianismo, nós sabemos que só existe uma verdade. Amém? Quem é essa verdade? Jesus é a nossa verdade. Mas nós, como seres humanos, seguidores de Jesus, nós devemos então andar na verdade. Andar na verdade é você viver em Cristo Jesus. Quando você vive em Cristo Jesus, você está andando na verdade. Mas existem pessoas que se acostumaram a andar ou a viver na mentira. E nós veremos aqui também na Bíblia alguns exemplos, ou talvez, se o tempo nos permitir, alguns exemplos, se não, apenas um exemplo. Mas eu quero trazer aqui para vocês, em primeiro lugar, o seguinte: a verdade, ela liberta. Você pode repetir comigo isso? A verdade liberta. Quando eu falo a verdade liberta, você pode, em princípio, pensar assim: o pastor está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é o nosso libertador? Bem, Jesus Cristo, de fato, já nos libertou. Mas eu quero falar é de você andar na verdade. É de você falar a verdade. Porque quando você fala a verdade, você está mostrando ou demonstrando que você é liberto. Eu sei, e eu bem sei, que falar a verdade nos custa um preço. E aí você pode pensar aí agora, e eu creio que todos nós já vivenciamos situações em que pagamos, ou talvez você esteja vivenciando uma situação assim hoje, por falar a verdade. Mas eu quero te dizer o seguinte: que é melhor você pagar o preço falando a verdade, do que você não pagar o preço
e falando a mentira. Porque nós fomos chamados para viver na verdade. Mas eu entendo, eu compreendo, eu sei muito bem que a verdade, viver na verdade, falar a verdade, muitas vezes machuca, muitas vezes dói, muitas vezes nos traz sofrimento, nos traz consequências que talvez nós nem tivéssemos sonhado que teríamos consequências tão grandes, só porque nós vivemos na verdade, falamos a verdade e queremos a verdade. E o mundo hoje, ele de uma certa forma, ele se acostumou a não viver na verdade. E eu quero particularizar esta palavra que eu usei agora aí, o mundo. Eu quero particularizar trazendo também para a nossa realidade como igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitos de nós, muitos em nosso meio, também têm se acostumado a não viver na verdade, a viver falando a mentira, a viver tratando com mentira, tudo com mentira. Aí você diz, pô, mas o pastor nesse instante disse que a verdade é Jesus e que Jesus ele liberta, ou seja, a verdade não liberta. Então se eu digo que eu sou de Jesus, então subtende-se que eu já sou liberto, que eu vivo a verdade. Mas nós sabemos que nem todos, infelizmente, nem todos que já aceitaram a Jesus, que vivem no Evangelho, vivem também a verdade. Infelizmente, isto acontece no nosso meio. Mas eu quero que você abra aí então a sua Bíblia, agora no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 31 em diante. E que achou, diga amém. Amém. É o quarto Evangelho, capítulo 8, versículo 31 em diante. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Então disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que acontecia aqui nesse episódio? Jesus estava ali em mais um momento dele, junto com alguns homens, alguns judeus. E aí de repente Jesus começa a falar com aqueles homens: olha, vocês precisam conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. E aqueles homens não entendiam o que Jesus estava querendo dizer. Nós sabemos que geralmente Jesus falava através de parábolas, mas geralmente também as pessoas não entendiam o que Jesus estava dizendo. Inclusive os seus discípulos muitas vezes não entendiam. Mas Jesus estava querendo dizer para aqueles judeus o seguinte: olha, vocês precisam conhecer o libertador, vocês precisam conhecer aquele que é a verdade, porque o próprio Jesus, ele já havia dito: eu sou a verdade e a vida. Lembram disso que Jesus já havia dito antes? Que ele mesmo era a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus, ele já havia dito que ele mesmo era o caminho, que ele mesmo era a verdade, e que ele
era a vida. Mas aqueles homens não compreendiam, porque eles achavam, por serem judeus, da descendência de Abraão, eles já eram libertos. Eles não precisavam de nenhum tipo mais de libertação. Porque para o judeu, a sua libertação era a saída do Egito, lá no Antigo Testamento. Quando eles foram libertos do Egito, para ele ali já era a libertação plena deles. Então eles não precisavam mais de um libertador, porque eles já foram libertos através de Moisés. Mas Jesus estava dizendo: olha, o que eu quero dizer para vocês é que vocês precisam conhecer a verdade para que vocês tenham acesso à morada eterna do Pai. E todo homem, toda mulher precisa conhecer a verdade para que possa morar no céu. E aí eu lembro, e gostaria que alguém abrisse aí no Salmo 15, 1 e 2 do Salmo 15, quando o salmista faz essa pergunta: olha, quem morará no céu? Quem morará no seu santo monte? Alguém achou aí? Salmo 15, versículo 1 e 2, pode ler, por favor. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Amém? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e que fala a verdade no seu coração. Esse será aquele que vai morar no céu. Aquele que fala a verdade. Então, o que eu quero dizer com isso? Voltando para aquele episódio de Jesus com os judeus, aí os judeus começam a dizer: sim, nós não precisamos conhecer mais ninguém, nós já estamos libertos. Mas aí Jesus volta para ele e diz: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só o Filho de Deus é que pode libertar. Só o Filho de Deus que é a verdade. E só vai morar no céu aquele que conhece a verdade. Então, se você já conhece a verdade, pratique essa verdade. Porque se você não pratica a verdade, se você não fala a verdade no seu coração, você não vai poder morar no céu. Esta é uma grande verdade. Então, o que eu quero dizer também com isso é que aquele que não pratica a verdade, ou seja, aquele que vive na mentira, ele é escravo. Assim como Jesus disse: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus automaticamente estava dizendo assim também: olha, se você não conhece a verdade, ou seja, se você anda na mentira, você não é liberto. E quem não é liberto é o que? É escravo. Então aquele que vive na mentira, ele é escravo. E aí a Bíblia, onde nós lemos, depois diz assim: olha, aquele que é escravo, ele não permanece na casa, mas aquele que é liberto, aquele que fala a verdade, ele sim permanece na casa. Então, aquele que vive na mentira se torna escravo da mentira. E aí a mentira, ela vai... É a mesma coisa quando a Bíblia diz que, olha, um abismo chama um outro abismo. Aquele que mente, ele segue esse mesmo roteiro, porque ele mente hoje, amanhã ele não pode sustentar mais a verdade, então ele tem que mentir novamente. E ele continua mentindo, e mentindo, e mentindo, e mentindo, e isso não tem mais fim. Então ele se torna escravo da mentira. E ele não é liberto. Então o que eu quero deixar de conselho para todos nós esta noite: fale a verdade e viva a verdade, ainda que você tenha que pagar um preço. Mas é melhor você pagar um preço vivendo na verdade do que ser escravo da mentira. Amém? E hoje, infelizmente, tem sido difícil, muito difícil, encontrar pessoas que vivem na verdade. Hoje tem sido difícil. Por que tem sido difícil? Porque é muito mais fácil falar e viver a mentira. E tem pessoas que se acostumam tanto na mentira, já estão tão escravizadas na mentira, que nas mínimas coisas elas mentem. Nas mínimas coisas.
Coisas que, se você olhar, você diz assim: poxa, não tinha necessidade dele mentir isso aqui. E tem pessoas que, aí eu lembro de uma música, não que eu escute essas músicas, mas me disseram, tem um cantor, Carlinhos deu risada, ele deve conhecer essa música. Tem um cantor que diz assim: olha, ele mente tão bem que até parece verdade. Você conhece alguém dessa forma, que mente tão bem que até você mesmo, em dados momentos, você pensa que é verdade? Mas é assim, porque ele já se tornou um escravo da mentira. Então, a mentira dele é tão bem contada que parece verdade. E ele termina, ou ela, enganando muitas pessoas, porque já são escravos da mentira. Então eu torno a dizer a você: fuja da mentira, fuja dos mentirosos, porque você foi chamado, você foi chamada para viver na verdade. Amém. Ainda que você venha pagar um preço, mas uma coisa eu te digo: aquele que vive na verdade também tem a sua recompensa. Aleluia. Ainda que não seja aqui, ainda que não seja de imediato, ainda que não seja visível aos olhos de alguns, mas eu quero te dizer que há uma recompensa para quem vive na verdade. E essa recompensa é a maior de todas as recompensas. É aquilo que nós vimos no Salmo 15, versículo 2. Aquele que vive na verdade é aquele que vai morar no céu. Não existe recompensa maior do que esta. Você saber: olha, eu posso pagar o preço, mas eu vou falar a verdade. Eu quero viver a verdade. Eu quero estar do lado da verdade, ainda que eu pague esse preço, porque eu sei que a minha recompensa vai ser bem maior do que o preço que eu tenho pago. Então eu quero te dizer, principalmente a vocês, filhos, falem sempre a verdade para seus pais. Ainda que vocês paguem um preço, mas falem a verdade. Fale a verdade, porque há uma recompensa também para você. Há uma recompensa, e essa recompensa vem da própria palavra de Deus. Porque você falando a verdade, você vai estar honrando seu pai, honrando a sua mãe. E a Bíblia diz que aquele que honra seus pais terá dias prolongados aqui na terra. Então, filhos, falem sempre a verdade. Doa a quem doer, falem a verdade. E eu quero então contar uma história, eu creio que todos já conhecem, da Bíblia. Lá em Atos capítulo 5 tem uma história interessante, que fala sobre a mentira de Ananias e Safira. Nós vemos aqui, eu falei que tem pessoas que têm o costume, já estão tão escravizadas na mentira, que mentem nas mínimas coisas. Se eu tenho um copo d'água aqui, o copo d'água está aqui, ela colocou esse copo aqui, mas aí você pergunta: fulano, foi você que colocou esse copo de água aqui? Ela diz não, automaticamente já diz não, e você viu que foi ela que colocou aqui. Aí depois: ah não, fui eu mesmo, mas automaticamente já mente. Então tem pessoas que já estão assim, que a mentira já está tão impregnada nela, que ela mente a qualquer hora, possa ser nas menores coisas que você possa imaginar, mas ela mente. Então o que eu quero te dizer: procure viver a verdade. Voltando para a história de Ananias e Safira, Atos capítulo 5 vai nos dizer que existia um casal, Ananias e Safira, e eles tinham uma propriedade. Interessante que naqueles dias, a Bíblia diz que isso era antes da instituição dos diáconos. A Bíblia diz que quando Pedro e os outros discípulos estavam pregando, muitas almas se convertiam. Eram 3 mil, 4 mil, 5 mil almas de uma só vez. E isso estava gerando um problema social muito grande para aquela sociedade. Porque as pessoas se convertiam, mas a grande maioria não tinha onde morar, não tinha o que comer, não tinha o que vestir, não tinha remédio, muitas viúvas. Então isso começou a gerar um problema muito grande. Só que as pessoas também que tinham posses, que tinham propriedades, elas
se convertiam também, era um número bem menor, mas elas se convertiam e automaticamente essas pessoas, para ajudar as demais, elas vendiam suas propriedades, tinham suas posses, e levavam aos pés dos apóstolos o dinheiro. Todo o dinheiro, automaticamente, ela vendia o terreno que tinha, vendia a casa, chegava lá nos pés dos apóstolos e está aqui o dinheiro da venda da casa que eu tinha, para ser distribuído para aqueles que não tinham nada. Mas aí chega um dia, esse casal, Ananias e Safira, e eles resolveram também fazer como a grande maioria daqueles que tinham posse fazia, vendia. Interessante era o seguinte, que os apóstolos, como o Reinaldo falou aqui anteriormente, os apóstolos não pediam que eles levassem dinheiro, mas era uma coisa que era automática, as pessoas se convertiam e automaticamente o coração daquela pessoa já se transformava em um coração generoso, porque elas viam a necessidade daquelas pessoas que não tinham casa, comida, remédio, e diziam: não, agora que eu sou convertido, agora que eu conheci a verdade, eu quero também poder contribuir com alguma coisa. E aí vendiam lá seus terrenos, traziam dinheiro, deixavam lá para que os apóstolos fizessem o que tinha que ser feito. Mas Ananias e Safira venderam a propriedade e aí combinaram. E a Bíblia deixa claro que houve uma combinação entre eles. Digamos, só para vocês terem ideia, eles tinham um terreno e aí venderam esse terreno por 10 mil. E aí pegaram 4 mil e disseram: olha, vamos reter 4 mil e a gente só leva 6 mil para os apóstolos. Tá certo, mulher? E aí combinaram tudo certinho. E aí Ananias vai lá com 6 mil e coloca no pé dos apóstolos. E aí o apóstolo chega para ele e diz: Ananias, por que você reteve parte do valor da compra, da venda do terreno? E aí Ananias olha para ele e ele diz: você sabe que você não está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo de Deus. Mas eu fiquei a pensar nessa situação seguinte: olha só que homem cheio do Espírito Santo, porque como é que ele ia saber que Ananias tinha vendido e tinha retido parte do valor, se ele não estava lá presente na negociação? Mas foi o Espírito Santo de Deus que já tinha revelado a ele que Ananias tinha retido parte do dinheiro. Então o apóstolo chega para Ananias e diz: olha, porque tu mentiste, não para mim, mas para o Espírito Santo de Deus, você morrerá. E a Bíblia diz que foi instantâneo. O apóstolo acabou de fechar a boca, Ananias morreu. Chamou alguns jovens, pegaram Ananias, levaram para sepultar. Nisso, Safira, a esposa dele, não estava presente, não viu acontecer isso. E aí chega ela também, de repente, diante do apóstolo, e o apóstolo pergunta a ela: foi por 6 mil mesmo que vocês venderam a propriedade? E ela, toda alegre, feliz da vida, disse: foi por 6 mil mesmo. E ele disse: olha, por que vocês combinaram esse plano diabólico para mentir para o Espírito Santo? A propriedade não era de vocês, vocês não tinham nenhuma obrigação de dar nenhum centavo sequer, mas vocês resolveram por espontânea vontade, assim como os outros, trazer. Então não precisava mentir, mas só porque você mentiu, está aí chegando à porta do templo os homens que acabaram de levar o seu marido para sepultar, e eles também vão te levar. E aí a Bíblia diz que imediatamente também a mulher, morreu. Só por causa, aí você começa a pensar agora aí, sim, só por causa dessa mentira. Mas eu quero dizer o seguinte, que eles mentiram para o Espírito Santo de Deus. Aí eu te pergunto mais uma coisa: se fosse assim nos dias de hoje, quantas pessoas nós viríamos cair dura, morrer dentro? Eu não estou falando nem lá fora no mundo, estou falando dentro das igrejas. Será que nós teríamos pessoas ainda hoje caindo dura e morrendo? E outros jovens fortes terem que sair para sepultar? Porque estão mentindo para o Espírito Santo de Deus? Então, pense nisto. Falar a verdade
é muito bom. É bom você se acostumar a falar sempre a verdade, a viver na verdade, ainda que você venha pagar um preço, ainda que doa, mas a verdade é muito importante. E aí, voltando, eu quero agora que você abra a sua Bíblia, lá em Provérbios 12, 17. Quem achar pode ler. A verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa fala mentiras. O que diz a verdade manifesta A verdade, a justiça, mas a testemunha falsa fala mentiras. testemunha falsa fala mentiras. O que diz a verdade manifesta a justiça. A Bíblia, ela é muito clara quando ela fala sobre todos os tópicos, todos os assuntos. Ela é sempre clara. Ela não deixa dúvida. Eu quero contar uma história de um colega que alguns anos atrás eu trabalhava em um supermercado e tinha um colega, nós tínhamos um grupo de umas 8 a 10 pessoas que a gente sempre pegava o bala, sempre estava junto nos finais dos turnos, etc, etc. Um dia, um desses colegas, ele subtraiu uma mercadoria do depósito do supermercado. E eu era o chefe do depósito. Só que nós tínhamos uma amizade tão grande, essa equipe de 8 ou 10 pessoas, que todo mundo ficava à vontade no seu departamento. E um dia nós fazendo balanço, tinha que remexer todas as prateleiras, etc, etc. Nós descobrimos que ele já vinha fazendo essas coisas há muitos meses. Ele escondia as mercadorias embaixo dos pallets. Quem já trabalhou no supermercado sabe que é pallet, aquela peça de madeira que coloca para colocar as caixas em cima para que a mercadoria não tenha contato direto com o chão. Então ele escondia ali debaixo algumas mercadorias caras, e aí no final do turno à noite ele colocava na mochila e saía com essa mercadoria pelo depósito. Quando foi um dia, instalaram uma câmara, e isso era novidade naquela época, no depósito, porque todas as vezes que se fazia balanço, percebia-se que havia uma falta muito grande justamente daquela mercadoria que ele subtraía, porque ele só subtraía aquela mercadoria. Era um tipo de bebida, acho que era uísque, era muito caro, e ele só levava aquela mercadoria. E como era uma mercadoria que não vendia muito, foi fácil também descobrir da falta de que aquela mercadoria, se ela não estava sendo vendida, alguém estava ou consumindo ou levando. E aí foi instalada essa câmera, e aí fragou esse colega lá, porque a mentira é algo que vicia igual a quem rouba, igual a quem usa drogas. E ele já estava tão viciado que ele ia nos mesmos horários, geralmente nos mesmos dias da semana, que tinha os dias da semana que o movimento era menor. Então ele não fazia isso nos dias de menos movimento, fazia nos dias de mais movimento, porque as pessoas não tinham como reparar muito. Então o que aconteceu? Instalaram a câmera e no dia pegaram ele, tirando a mercadoria de debaixo do pallet. E já estava tudo já planejado para dar um flagrante dele. Nesse dia, os próprios colegas, foi algo vergonhoso demais. Porque os próprios colegas que faziam parte desse grupo, tinham 2 que eram seguranças, tiveram que prender ele nesse dia, porque foi pego em flagrante, tirando a mercadoria de debaixo do pallet. Você vê, a situação foi tão feia que deixaram ele pegar a mercadoria debaixo do pallet, porque se pegasse ele dentro da loja, ele podia alegar
que ia pagar, que ia alguma coisa assim. Quando ele saiu pelo depósito, que já estava do lado de fora, uns 10 metros, prenderam ele. E aí trouxeram para a loja, e aí diante dos colegas todos, ele passou aquele vexame, aquela vergonha, e foi algo assim tão feio, que ele chorou bastante, aí inventou uma história tão linda, que parecia que era verdade. Mas, como não era algo novo, não foi a primeira vez, ele já vinha fazendo isso, e algumas pessoas da própria loja já sabiam que ele era mentiroso, porque em outras situações já tinham também pego ele em situações assim de mentira. Então ele não teve crédito nenhum, foi demitido por justa causa e depois foi preso. E aí, alguns anos depois, eu encontrei ele na rua e a gente parou um pouquinho, bateu um papo, e aí ele relembrou aquela situação e havia dito: olha, eu paguei o meu preço, porque eu fui demitido por justa causa, ficou preso por uns 2 ou 3 meses aproximadamente, e ele disse: eu paguei o meu preço, mas eu aprendi a lição. Hoje eu não faço mais isso, hoje eu pratico a verdade, hoje eu conheço a verdade e jamais farei isso e nem estarei compactuando com ninguém que faça isso. E eu aí comecei a pensar e disse: poxa, mais de 10 anos depois, eu encontro um cidadão que infelizmente teve que passar por uma situação daquelas, mas ele aprendeu que nós devemos viver na verdade. Nós devemos ser honestos. E você ser honesto, hoje também, já é algo que é até incomum, a honestidade, a verdade. Você ser honesto é algo que parece que é coisa do outro mundo, que você está fazendo mais do que sua obrigação, que você está fazendo algo extraordinário em ser honesto. Então nós devemos rever essas situações, essas questões das nossas vidas. E o que eu desejo para todos nós neste ano vindouro é isso: que sejamos praticantes da verdade, que sejamos honestos. E eu não estou dizendo aqui que ninguém seja mentiroso, nem que seja desonesto, mas eu estou falando para todos nós, a partir de mim. Vamos praticar a verdade, vamos ser honestos, primeiramente com nós mesmos, depois com todos os outros. Mas sejamos honestos e verdadeiros, porque ainda que nós tenhamos que pagar um preço, vale a pena viver na verdade. Amém, queridos? Então eu quero te convidar agora a ficar de pé. Eu quero convidar o Ministério do Louvor. Nós vamos cantar aquela música,